Boa tarde, bom dia, boa noite, Mamão. Aqui a gente está apresentando o trabalho construído nas últimas aulas sobre o desenvolvimento de um projeto sustentável, né? E no caso, colocando isso no mundo, tentando encaixar um pouco na função de uma empresa. Então a gente pensou no caso de uma plantação horizontal, utilizando garrafa PET, e agora a gente vai começar com o João Galenbeck explicando os materiais. Isso, basicamente os materiais eles serão vinculados a um propósito reciclável e de fácil obtenção. Então, basicamente a gente vai usar garrafa PET, um reservatório de água e uma mangueira. Bom, basicamente essas garrafas PETs a gente pensou em conseguir, em arrecadá-las, entre aspas, através do próprio consumo e também promovendo arrecadações entre bairros, comunidades, enfim, é, fazendo com que essas pessoas guardem esses materiais, depois a gente vai lá e recolhe, com o propósito, claro, de melhorar o ambiente em que elas vivem. E, além disso, dentro da própria empresa também, através de arrecadações entre os funcionários, e basicamente também através de depósitos de reciclagem a gente conseguiria o reservatório de água e a mangueira. E depois de obter essas garrafas, a gente basicamente faria um corte na região central dela e preencheria com terra. Assim, a plantação ficaria num ambiente úmido, que seria regado pela própria água armazenada no reservatório, e desenvolvida para o consumo eficiente de água também, sem desperdícios. Bom, primeiramente, essa água que viria para alimentar essas plantas, esse cultivo, seria vinda da chuva. A gente utilizaria um armazenamento de água, poderia ser uma caixa de água, e daí, a partir da chuva, ela ia encher, e depois a gente poderia regar essas plantas. Essa mangueira, ela teria micro perfurações, que poderiam regar por gotejamento. O produto ele possui uma fácil instalação e é voltado para redução de custos, ou seja, é voltado para evitar desperdícios de materiais e aproveitar os recursos naturais que estão disponíveis, como a água da chuva. Dessa forma, em uma empresa, o ambiente poderia se tornar um ambiente mais arborizado, um ambiente melhor, né, com um ar melhor, além do cultivo de algumas plantas que poderiam ser utilizadas tanto para residência ou para empresa, tanto para alimentação quanto para outras funções. Esse tipo de estrutura pode ser instalado tanto dentro de empresas, que visam a redução de custos e o estímulo de práticas renováveis, tanto dentro de residências, né? Então, ele busca um melhor aproveitamento desses recursos naturais, simplificadamente falando. Perfeito. Então, como apresentado pelos nossos colegas, agora, o sistema na prática ele vai se resumir, então, na caixa da água, para receber essa água da chuva, né, de uma maneira mais sustentável, da mangueira, que está sendo representada aqui, que vai pegar essa água da chuva e, como o Diego falou, por gotejamento, a gente vai fazer algumas perfurações na mangueira, as regiões acima de onde vai ser plantado, né? Então, imagina, a gente tem esses dois exemplos aqui de planta, então a gente faz uma perfuração em cima e por gotejamento, com a água que vai passando da chuva, a gente tem aí, a gente vai regando ela, né? E basicamente, então, a gente só montou um simples fluxograma só para entender. Então, tem a solicitação do cliente. Se a quantidade de material for suficiente, a gente pode, no caso, a gente pegou dois exemplos aqui, a campanha publicitária para juntar material e tem, se né, a quantidade for suficiente. Se não tiver como fazer a campanha publicitária, a gente continua tentando uma segunda alternativa, que é o depósito de reciclagem. E se não tiver o depósito de reciclagem, a gente fica nesse loop aí até a gente conseguir. Caso a gente consiga, em ambas as possibilidades, a gente segue em frente para a estipulação do preço, que caso a gente tivesse a quantidade de material suficiente, a gente já estipularia direto, né? Então, tendo estipulado o preço, como vai depender do cliente, né? é, Gostar ou não do preço, se identificar, até porque cada cliente vai ter uma, uma horta própria, né, uma quantidade própria, então o preço varia.
até um local próprio. Então, se o cliente concordar, a gente tem a construção e o lucro em si, né? Caso a gente esteja visando o lucro. E caso não concorde, a gente estipula o preço e segue. Caso ele concorde, a gente constrói. E, por fim, o principal ali, que é o lucro. Essa foi a nossa apresentação, normal. Espero que a gente fez de uma maneira para ficar bem fácil de entender. E bom dia, boa tarde, boa noite.